Na verdade, o que ele estava falando, 3.500 instituições não fechou porta ou abriu porta para atender os menos favorecidos em todo o Brasil. Ultrapassou a casa de 3.500. Mas eu acho, gente, que isso não é mérito nenhum. Porque, assim, é engraçado isso, né? Quando alguém olha para você como se aquilo que você fizesse é um grande mérito. Eu não acho mérito nenhum. Eu acho que fazer é uma honra que me compete. Está me incomodando, eu faço. Não é bom para mim, eu me coloco, não é? Eu, quando adotei o Tiago e a Alessandra, que são duas crianças pretas, mamãe, que era um espírito maravilhoso, ela falou, meu filho, pelo amor de Deus, um vá lá, meu filho, mas dois logo. E negros, eles vão passar horrores, porque a gente sabe que o negro sofre mesmo, né? Há muito preconceito. Falei, mamãe, numa sala de tantos metros quadrados, cabe um monte de criança. Que diferença vai fazer que num cantinho de 1 metro, um pano no chãozinho com travesseiro e felicidade, cabe ele. Deixa ele lá. Deixa ele aprender. Aí ele veio. Depois veio a Alessandra. Não acho mérito nenhum isso, quando alguém diz, que coisa bonita, você pegou as crianças, o Tiago, a Alessandra. Eu não acho nada. Eu acho o seguinte, estava me incomodando, você não queria, você me dá cá que eu seguro. Tá ruim para você? Você não sabe criar uma criança? Não é? Num cantinho do seu quarto, lá em meio metro, com um travesseirozinho de um lado e do outro, cabe um bebê? Você não consegue? Entrega para quem consegue. Quando ele era muito magro, o Tiago, ele era muito magro e ele era muito feio. Feio no sentido real da palavra. Não no sentido julgativo, estou julgando o outro de feio. Não. Ele era feio. Ele era pele e osso, ele era muito magro, ele todo para dentro, não tinha como você ver alguma beleza ali. Mas tinha uma coisa no olhar dele. E ele me perguntou isso aos 10 anos de idade. Por que você não desistiu de mim? Eu disse, porque no teu rosto estava escrito assim, em letras garrafais, se você não desistir de mim, você não vai se arrepender. Ele falou, e você se arrependeu alguma vez? Eu falei, nunca. Porque eu achava que você cabia em algum espaço aqui. E continua cabendo nesse espaço. Numa casa grande, num apartamento grande, cabe. Vai cabendo, vai botando ali dentro. Está sobrando, manda para cá, eu disse. E eu não acho mérito. Eu agradeço pelas pessoas me verem como um mérito. Dos hospitais que ajudei a levantar, do Sempre Viva, da Casa de Crianças em Belo Horizonte, para acolher meninas de rua que sofriam um nível muito alto de estupro. Era muito alto o nível de estupro com meninas de rua. Depois eu convenci um casal, amigo meu, a adotar 3 delas, adotaram. A pessoa fala, ai, que lindo. Eu digo, mas, gente, eu não acho mérito nenhum. Fui lá e fiz. É porque se eu fiz, é porque você não fez. Porque se eu fiz aquilo, alguém deixou de fazer. Concorda? Alguém não fez aquilo ali. Quer dizer, alguém tinha que fazer aquilo e largou de mão e não fez. Eu passei e fiz. Acabou o problema. E quem não fez vai ter que pagar a conta depois. Mas aí você fez, é mérito para você. Eu não acho mérito nenhum. Era para fazer. Assim como era para fazer a divulgação da doutrina, em larga escala. Essa doutrina estava muito trancada dentro do gabinete, trancada nas federações, trancada dentro dos prédios, trancada dentro das casas. As pessoas não botavam leveza, a quantidade de jovens cada vez caindo mais nas casas. Então eu achei, não tenho dúvida até hoje, que precisava de alguém que fosse jovem como eles, que fosse, sabe, cara solto, relaxado, que puxasse o cara para a realidade, dentro da linguagem dele, e que levasse ele a sonhar, levasse ele a pensar que ele pudesse ser alguma coisa. E assim, o que eu posso dizer para vocês, qual é o tamanho disso que eu fiz durante 30 anos, eu acho que é o que o Emmanuel disse. Ele falou, se eu disser para você o tamanho, a sua cabeça não cabe, ela explode. Você vai saber quando você desencarnar. E quando eu desencarnar, eu não quero glória nenhuma. Eu não quero mérito nenhum com isso.
Como dizia lá o moço lá atrás, filo porque quilo. Se eu fiz, é porque alguém deixou de fazer. O ideal é que existissem centenas de Renatos Prietos fazendo grandes espetáculos, grandes filmes. Veja vocês, eu não perdi o pé no chão, eu não perdi a simplicidade. Eu sou um cara que é conhecido na Suíça, na Alemanha, na Itália, trabalhei na Broadway, fez temporada na Broadway, Estados Unidos, já ganhei a maior honraria que se dá na faculdade de Coimbra, botaram espadas para passar por baixo, aplauso, tapete, toda, ganhei a maior honraria que se é dada a um artista brasileiro, ganhei, está lá, não paga a conta. Aliás, vou contar um negócio para vocês. Nessa honraria da faculdade de Coimbra, fazia parte uma grande corrente. Se ela ver o vídeo, ela vai descobrir agora. De ouro, com uma caneta, com uma pena, aqui na ponta. No meio da pandemia, você se lembra a tragédia. Fome, miséria, suicídio. Aí um dia eu estava sentado e falei, gente, aquele cordão de ouro guardado dentro do armário, que loucura que é isso? Quantas pessoas vão comer? Entreguei na mão do amigo meu, falei, desce e vende isso aí, vamos salvar vidas. Fiz uma foto, botei no pescoço, fiz uma foto à direita, à esquerda e tal. Pronto, está guardada a lembrança. Ótimo, está na minha lembrança, está no meu coração o que eles fizeram. Agora o dinheiro fez festa, era muito ouro. Você entendeu? Não tenho apego a nada. Então eu acho que o resultado disso, vocês vão ver lendo a minha biografia, que é Quem Disse que Seria Fácil. É a primeira vez que eu aceito fazer. Eu achei que estava na hora de fazer ela. E é tão engraçado, porque ela seria lançada em novembro, houve um problema no sul do Brasil com aquelas enchentes, os livros não chegaram em São Paulo, demoraram a chegar no Rio, e então ela veio junto com o filme. Quer dizer, tinha que ser assim, né? Não tinha que ser dessa maneira. E o livro já está no ranking dos entre os 3 primeiros livros mais procurados do Brasil, já saiu em revistas e tal. Por que é Quem Disse que Seria Fácil? Porque eu sabia que não seria fácil. Na hora que eu fui chamado, fui lá conversar, na hora que eu comecei a fazer todos os espetáculos, na hora que eu comecei a bater de porta em porta para divulgação, 90 portas, 89 batiam na minha cara. Mas eu me agarrei com a que abriu. E as 89 eu dei um jeito de entrar por trás. Eu nunca aceitei que uma pessoa dissesse, você não vai fazer, você não vai conseguir, você não vai chegar lá. Quem decide aonde eu vou chegar sou eu, junto com o Criador, junto com os meus amigos espirituais que não soltam das minhas mãos. Sou eu que decido aonde eu quero chegar. Como eu não vou fazer mal para ninguém, não prejudico ninguém, não piso ninguém, não roubo ninguém, não vilipendio ninguém, faço nada que possa envergonhar, principalmente papai e mamãe que já se encontram no plano espiritual, nada do que eles possam se envergonhar, então ninguém vai definir o que eu vou fazer. Eu vou fazer quantos filmes forem necessários, eu vou viajar quantas vezes forem preciso. E tenho um privilégio muito grande, que parece que quanto mais eu faço sistematicamente o meu check-up, eu tenho que fazer, porque viajo muito, tenho que fazer check-up, exames, vacinas, às vezes, por causa de alguns estados do Brasil, como Amazonas. E, entendeu? Eu não tenho... Eu nem sei por que eu faço mais check-up. Não dá nada, nunca. Meu médico fala, ai que saco, ai que chato, ai que chato, ai que chato. Ele fala, que é isso, João? Ele fala, não tem nada aqui, gente. E por quê? Porque eu acho que de tanto você vai dando para as outras, vai passando, vai dando, doando, você vai higienizando o seu corpo de uma tal maneira que ele vai respondendo a você nas suas necessidades no tempo em que fica. Então, esse livro ele é resultado disso. Quem lê, e vocês devem ler, a turma mais nova, como os que têm menos de 30, pega e vai ler. O Ari Fontoura me ligou a semana passada e me pediu uma quantidade enorme de livros. Ele já tinha lido o meu livro. Eu falei, Ari, para que tantos livros? Ele falou assim, porque eu vou dar para cada pessoa que eu encontrar. Eu vou dar para todo mundo no estúdio que eu estiver gravando, todo mundo que mora no prédio, todas as pessoas que eu conheço. Eu falei, mas para quê? Ele falou, porque as pessoas que lerem o seu livro vão mudar a vida para melhor. É verdade.
Porque eu peguei a banana e fiz um doce. Peguei o limão, fiz limonada. Ninguém conseguiu dizer que eu não iria fazer. A decisão é minha com a espiritualidade. Tanto que para mim é muito fácil. Quando alguém chega e diz, você não vai fazer, às vezes é tão convincente, eu pergunto, e aí? Aí os amigos espirituais dizem, esquece o que ele falou, você vai fazer. Então eu não vou ficar ouvindo agora, por exemplo, se tem preconceito, problema, julgamento. Quer julgar, julga. Quer falar, fala. Cada um é livre para fazer aquilo que quiser. E eu continuo na minha reta. Eu não paro, porque eu mirei uma reta lá em algum lugar que é longe de ser visto e ninguém consegue me segurar. Sem magoar, sem ferir, sem ser deselegante, sem ser mal educado, sem maltratar, sem pisar, sem tirar algo do outro, sem, milhões de coisas. Eu olho para trás, eu não fiz nada que eu pudesse dizer que eu tenha conseguido algo em cima de um comportamento inadequado. Posso desencarnar em paz, nesse sentido. Então, agora, para mim é importante que vocês adquiram a biografia por um outro motivo. Primeiro, é preciso que vocês saibam, o autor não ganha dinheiro com livro. Quem ganha dinheiro com livro, o que eu acho um absurdo, deviam tirar todos os impostos da cultura, de livro principalmente, desde as escolas até hoje, para que todo mundo tivesse acesso. Quem ganha dinheiro com livro é o imposto, que come, é o fabricante lá, a livraria que fabricou, é o cara que vende. O autor não ganha. Se eu disser para vocês quanto dá de lucro, vocês vão me emprestar dinheiro. É uma bobagem, não compra nem um saquinho de pipoca com aquele moço ali fora. Então não é isso, o livro é número. O número dá status, te coloca numa posição respeitável junto aos intelectuais. Respeitado junto aos intelectuais de comando, a doutrina espírita está junto o tempo todo. Isso me coloca num outro lugar de pregação ou de colocação da doutrina codificada, porque ela me coloca no meio intelectual, porque ele é obrigado a ter que me ouvir pelo número que eu sou. Então, eu sou 7 milhões de pessoas do teatro, eu sou não sei quantos milhões do cinema, entendeu? E esse número faz eu entrar em qualquer lugar. Na televisão, no jornal, ser capa de todos os jornais, ter chamada na Globo o dia inteiro, isso faz entrar. E se entra lá, entra a doutrina junto. É só nisso que eu penso, eu só penso nesse salto. Fora que se vocês lerem e passarem adiante, vocês vão estar ajudando um monte de gente a parar de viver nesse processo medíocre, de dizer eu não posso, eu não quero, não consigo, não sou capaz, não vai dar certo, que é o que mais se ouve, as pessoas dizerem, não vai dar certo. Eu vou encerrar essa conversinha com vocês, e deixo aí, depois eu abro a pergunta, com uma coisa que minha mãe me dizia muito sobre não vai conseguir. E minha mãe era um espírito muito especial, muito iluminado. Para vocês terem uma ideia, o velório de minha mãe começou ao meio-dia. Terminou no dia seguinte, às 9 horas da manhã. E vou ser bem explícito. Na fila quilométrica tinha ladrões, prostitutas, vagabundos, políticos, gente pobre, gente rica, mendigo, quitandeiro, intelectual, culta, homossexuais, travestis, transexuais, pretos, brancos, amarelos, e a fita não acabava. Todo mundo tinha uma coisa para dizer para minha mãe no caixão. Essa é a mulher que me trouxe ao mundo. E ela uma vez me disse, jamais acredite se alguém disser para você que você não vai chegar no lugar que o outro chegou, e chegou de forma hipócrita, fazendo mau uso, vilipendiando, roubando, pisando, passando por cima, usando o próprio corpo e etc. Você vai chegar no mesmo lugar que ele, ou talvez muito mais acima que ele, com uma grande vantagem. Ele sujo e cheio de dívidas, você limpo e com muitos créditos. E eu escolhi esse caminho. Então, por esse caminho, sai da minha frente que eu sou um trator. Bezerra de Menezes, uma vez, mandou um medicamento para mim, homeopático, que eu lamento ter perdido,
Depois que eu fiquei magnífico, eu perdi a receita. Eu queria vender aquela receita para todo mundo. E eu perdi. E eu perguntei para ele, por que o medicamento? Ele disse, Renato, é um negócio avassalador. A sua cabeça, ela é um liquidificador industrial. Ela não para. Não para de criar, de pensar, de fazer o que vai fazer, onde vai buscar, como resolver, quem vai pegar, e quem você vai ajudar, onde você vai tirar. Eu vou para a porta de prefeitura, eu resolvo. E esse medicamento vai parar você, pelo menos para você ficar 8 horas dormindo para se recuperar. E é verdade, isso aconteceu. Então, eu acho que isso que eu disse para vocês é o que vocês vão encontrar no livro. Adquiram o livro, porque o livro é número, e número ajuda, me coloca num lugar em que eu posso falar mais da doutrina. Orem muito por mim sempre, porque esse meio é um meio de vaidade, de egocentrismo, de eu faço, eu tenho, eu comando, eu sou, eu vou, sai da minha frente. Eu não, eu só quero fazer o meu trabalho. Eu quero chegar e fazer os filmes e a peça de teatro. Eu não sou egocêntrico, eu não sou vaidoso, eu não sou essas coisas. Mas é um meio pernóstico nesse sentido, para que eu tenha saúde, força, para que novos filmes possam vir, mesmo que também outros, também espíritas que eu possa fazer, para que isso possa chegar no mundo inteiro legendado, cada um no seu idioma, e com isso a gente possa ajudar a doutrina a entrar por casas e lares, onde é impossível se pensar, mas ela vai entrar por meio da imagem, da entrevista e de outras coisas. Orem por isso, e o resto vocês podem ter certeza que eu dou conta. Tá bom? Quem adquirir o livro vai ganhar mais 15 anos encarnado. Quem não adquirir vai desencarnar na saída. O enterro está custando uma média de 3 a 5 mil. Quem quer fazer uma pergunta, pode perguntar que eu respondo. Vai. Ixi, vocês estão tímidos? Eu não estou cansado sem dormir. 1, 2, 3, perguntou, vai. O que vocês querem saber? Vai, pode perguntar. Está dizendo que ele ficou feliz de ver que o filme tem uma boa técnica, um bom trabalho, um bom dos atores do filme. Eu estou traduzindo o seu inglês, vai. É. E aí... Vamos dar as mãos e vamos orar, irmãos. Próxima encarnação, eu vou vir pastor. Eu acho que quando os empresários, bilhardários, que cantam, que são espíritas, pegarem o dinheiro deles, pessoal, não precisa ser do imposto, e investirem. É tão simples. Se eu pego o meu, que eu não tenho nada, qualquer um pode pegar o seu. Porque é diferente você que tem 20 mil guardado e ele que tem 2 bilhões guardados. Qual a diferença que faz para ele 10 milhões, 15 milhões para fazer um filme? Nada. Esse pessoal precisa acordar para a vida. Porque eles todos foram visitados. Quando desencarnar, a gente pode chegar lá e dizer, não, cara, você foi chamado, você não fez porque você não quis. Queria guardar. Aquela coisa de guardar, porque eu tenho 2, vai dar tantos por cento mês que vem, e entre os porcento e o 2 desencarna, entendeu? É o que acontece com as pessoas. Mas eu acho que agora, com a Disney à frente, eu acho que o 3 vem mais rápido do que o 2 para o 1, minha opinião. E acho que vem Nosso Lar a série também, minha opinião. Entendeu? Acho que vem uma série aí. É a minha opinião. Como eu já ouvi ela muitas vezes, não dos encarnados, e ela sempre deu certo, eu acho que ela vai dar certo mais uma vez. Toda hora tem alguém que fala, é sério, Nosso Lar é sério. Então, se eles falam, eu perguntei a uma pessoa da Disney. Ela falou, acho possível. Então, eu acho que é possível. The next, please, ou se preferirem,
O próximo. Ah. Eu entendi, eu já entendi. Eu queria saber se no começo, quando você começou, se você sofreu esse tipo de perseguição, como foi para você, ou se aconteceu de forma natural, né? A doutrina sofreu muito preconceito no início do século, talvez muito mais na época dela de mocinha, né? Ela continua uma mocinha, né? Mas é aposentada? Se for bem aposentada, me pede em casamento, que eu topo agora, filha. Se for viúva, desembargador, tô topando. Olha, eu acho que cada um de nós se comporta de uma maneira diante das coisas da vida. Por exemplo, uma pessoa que se comporta na minha frente de forma inadequada, no sentido de preconceito sobre qualquer coisa, eu coloco ela no lugar dela. Porque o mal só é absoluto se você se silencia diante dele. Eu me posiciono. Agora, toma cuidado, porque se você fica igual a pessoa, você não pode discutir quem é ela. Você é pior do que ela, então você não pode falar que ela não presta. Tem que botar no nível ali. Se é pessoal, por exemplo, primeiro que eu não dou essa oportunidade para ninguém. Eu só falo no olho. Então, quando a pessoa começa, eu digo, para, porque o meu CPF é único e me pertence, a nível encarnado ou desencarnado. Quem manda em mim sou eu, e eu não autorizo esse tipo de diálogo comigo. Mais alguma coisa que você queira perguntar? Eu não te autorizo a falar comigo. Se chegar num nível em que eu tenho que cortar a pessoa. Eu não autorizo. Você pode falar o que você quiser, fala para a parede, não comigo. Para falar comigo, você tem que pedir autorização para mim. E eu não autorizo. Isso acontece em qualquer nível. Por exemplo, um diretor mal educado num trabalho, um ator insolente. Eu chamo a pessoa e digo, faz o que você bem entender. Com quem autoriza você fazer. Eu não autorizo. Entendeu? Mas se for muito pessoal e incisivo, eu dou um cartão de um terapeuta. Porque ele é doente, ela é doente, ela precisa fazer terapia. Uma pessoa doente tem que procurar ajuda. Se você tem dentro de você qualquer tipo de preconceito e você vê que você não consegue arrancar, entendeu? O que você tem que fazer? Procurar ajuda, não é pecado procurar ajuda. Se você olha um irmão seu avassaladoramente gay, travesti, negro, entendeu? Seja lá quem for, e você tem dificuldade de lidar com isso, você tem que procurar ajuda terapêutica. Você pode procurar ajuda também espiritual, mas você tem que procurar ajuda de um terapeuta e dizer, eu quando vejo um negro eu não suporto, eu quero destratar essa pessoa. Você está doente, e como doente você tem que procurar tratamento antes que isso tome um nível perigoso. Hoje tem uma lei, você vai para a cadeia, graças a Deus. Mas, se a pessoa for muito veemente, eu dou um cartão de um psicólogo, é o que ela precisa. A pessoa doente tem que procurar ajuda terapêutica em qualquer lugar. Se você tem dificuldade de entender quem é o outro, que tem direito de ser como ele é, como você tem que procurar ajuda. E procurar ajuda não é vergonha. Vai lá e procura, pede ajuda. Olha, me ajuda. Eu não consigo lidar com isso aqui. Não é? Filha que teve filho, o filho sem casar, essas coisas todas, não é? O filho que saiu de casa, mas não se casou não sei com quem. O filho que se apaixonou por uma mulher negra e ele é branco, e aí não quer receber em casa. Você tem que procurar ajuda, é tão simples isso. Procura ajuda. Procura um terapeuta. E os pais que tomem providência em relação aos filhos. Porque, na verdade, o filho ou a filha que tem esse tipo de presença doentia, ele apresentou isso com 10, 12 anos de idade, 13, 14, 15, e o pai e a mãe se calou. Porque na primeira vez, por exemplo, eu estava com a minha irmã caminhando no meio da rua e passou um travesti aqui. O meu sobrinho de 12 anos botou a mão na boca
e deu uma risadinha de deboche. A minha irmã voltou e disse, por gentileza, você pode esperar um pouco? Ô, meu amor, espera um pouquinho. Vai lá e peça desculpas pelo risinho que você deu. Vá lá. Peça desculpas pelo risinho que você... Ele deu um risinho quando você passou. Vem cá, peça desculpas a ela. Você entendeu? Quando você mostra um comportamento, o pai e a mãe não estão presentes, companheiro, aí aguenta o tranco depois. Porque todos nós, com 10, 8 anos, 12, 13, mostramos quem nós somos. E aí você faz uma gracinha, o pai acha engraçado, a mãe acha engraçado, e aí ele também vai fazer porque acha graça. Não. Quando o teu filho e a tua filha apresentar alguma coisa, você vai lá e faz isso. Tiago entrou em casa, abriu a tampa da comida e disse assim, eles tinham 9 anos. Ele abriu e disse, é isso que eu vou comer? Corta para a cena. Por gentileza, faz um prato de comida para mim? Para mim. Por favor, Tiago. Prato de comida, segura. Abre a porta. Desça. Vá andar nessa rua até encontrar uma pessoa que vai se ajoelhar aos seus pés por essa comida que está aí. Quando você achar, você volta. Tá bom, meu amor? Mas te amo muito, viu? Porque eu te amo, você vai descer. E ele desceu. Só que aí eu peguei o telefone logo, falei com o porteiro, presta atenção. Ele vai ficar num estado tal, e na hora que eu der o meu sinal, você manda ele de volta. E, claro, ele ficou no meio da rua com um prato tremendo, não saiu da porta do prédio. Eu falei, André, pode mandar ele subir. Ele subiu e falei, você tem direito de não querer comer o que está na panela. Não tem direito de abrir a tampa e dizer, é isso com nojo que eu vou comer. Esse direito você não tem. Por exemplo, o que você gostaria de comer? Ele disse isso. Então, por favor, coma isso. Mas isso você não repete mais. Vai ver o Tiago com 23 anos. Educado, gentil, bom caráter, bonito, você entendeu? Bem, namora uma pessoa linda. Então, presta atenção. Quando o teu filho apresentar alguma coisa, toma providência. Porque lá na frente, é você quem vai pagar a conta. Está respondido. O Wagner Assis, que é o produtor do filme, né, foi numa live que, nosso lar, vamos dizer né, foi dito a ele para imprimir todas as salas que estavam sendo exibido, né, todas as salas do filme, e deixava na mesa da diretora da Fox, entendeu? Que ele não entendeu por quê. Depois, com o tempo, teve uma psicografia dizendo que aquilo ali é o seguinte, porque eles queriam saber a sala para chamar os espíritos encarnados para assistir o filme. E nesse filme era esclarecido a eles. E aí eu queria saber também, quem está assistindo também tem o tratamento, tem orientação também? Tem. Eu sei que ficou uma sala no plano Mesmo espiritual. o teatro, ele é transmitido simultaneamente. Mas veja só, você tem que estar muito organizado para isso, né? O local tem que estar muito higienizado, isso é conversado antecipadamente. A espiritualidade cerca todo aquele teatro para que não haja um assédio que possa, digamos, desequilibrar a pessoa encarnada. Então, não é todo mundo que tem esse merecimento de entrar numa sala de cinema. Agora, você tem que pensar que a sala não é a sala. Pensa que aquela sala, ela é fluídica, maior do que a sala de cinema, uns 10 metros de altura, mas é a mesma sala com a mesma projeção, entendeu? Você não pode... eles estão dizendo que eu não posso falar, então eu não vou falar o que eu não posso falar. Então é isso. Imagine isso, uma sala com o dobro do tamanho dessa para os 4 cantos, projetada talvez uns 5 metros de altura, ou 6 ou mais, com a mesma projeção. É tudo ao mesmo tempo acontecendo. Os encarnados e os desencarnados. Alguns encarnados entram com seus acompanhantes, por que não? Precisam também. E aí tem projeções que não são assim no local. Tem projeções que acontecem diretamente nas regiões de necessitado. Quer dizer, se a pessoa quiser ver,
ela vai ver, se ela não quiser, ela vai ver do mesmo jeito, porque ele é projetado simultaneamente, digamos, em 360 graus. Então, não tem como. Onde ele virar, ele vai ter que assistir. Com isso, há muitos resgates e se ajuda muito sofredores. É o que eu posso falar. Ok, beleza. Eu queria só esclarecimento. Eu ia falar uma coisa que eles falaram que eu não podia falar, então... São pequenos segredos, né? Eu vou responder mais duas, tá, gente? Para vocês não se cansarem. Alô, Renato, por acaso você lembra alguma curiosidade que aconteceu durante a filmagem do nosso Lá 2? Leve em consideração que eu sou um ator camaleônico. Eu deixo de ser eu para ser o outro. E quando eu entro no local de trabalho, eu sou disciplinado. Eu estou ali para trabalhar. Na minha visão, e acho que também dos diretores, das pessoas sabem disso. Qualquer comportamento fora disso, eu acho que é indisciplina. Eu estar num local e ter reações... Eu estou falando de mim como ator. A equipe que está ali atrás, diretor que está mais livre, eles falam por eles. Eu falo por mim. Eu acho que não seria nem educado e nem, digamos, disciplinado uma pessoa num local desse, né? Ela está ali para fazer uma tarefa. Acontecer, acontece. Mas é preciso que outros reportem para você. Eu... focado no trabalho, porque é um personagem que não tem nada a ver comigo, ele é parado, eu não sou, ele é mais firme, eu não sou, ele é mais assim, eu não sou. Não, a nível espiritual, eu acho que acontece um monte de coisa. Mas você já imaginou, eu numa cena que exige muita emoção, e aquele fenômeno acontece na minha frente, vai parar a cena, é isso que eu quero dizer. O fenômeno pode acontecer, mas eu acho que o profissional tem que ser protegido. Quem tem que ver é quem está fora daquilo ali. Entendeu? Então, assim, eu me protejo muito disso. Entendeu? Mas que acontece, acontece, imagina. Você não consegue fazer um filme desse sem a presença de um número 2 vezes maior ou 3 que de toda a equipe, para poder cercar e proteger. Entendeu? Respondo mais uma. Renato, para aqueles que já assistiram ao filme e para aqueles que ainda vão assistir, não há como não se emocionar em alguns momentos. Durante a gravação, houve momentos em que os atores se emocionaram? Por exemplo, há uma cena minha que está um pouco curta. Que é aquela cena que tem um momento que ele vira, vocês devem ter visto que as lágrimas estão descendo, né? Quando ele entra, quando está a Ju, que faz aquela mentora, que é negra, junto com o Otton Bastos, aquela cena ela começava do lado de fora ali. É um jardim belíssimo ali. Então é a primeira vez que ele e o André Luiz estão retornando ali. Então já, essa emoção, esse choro vinha por todo o corredor, até ele ser recebido aqui, e então se juntar ali, blá, blá, blá. Eu acho que todo mundo tem, muitas pessoas têm cenas de emoção, e que se emocionam também vendo os colegas, entendeu? Se eu estou assistindo uma cena bela, eu me emociono. Acho que essa emoção ela é presente o tempo todo. Quando você vê uma cena bonita de um colega, você emociona, né? Ou quando acontece uma coisa assim, que você fala, ai, que bonito isso. Eu acho que sim. Por exemplo, no Chico Xavier em Pessoa, quem assistiu daqui o Chico Xavier em Pessoa? Né? Quem viu, que vocês viram, é outra coisa. Não tem nada a ver com o André Luiz, que não tem nada a ver com o Renato Prieto, que não tem nada a ver com... Entendeu? Porque eu gosto de... Eu não estou preocupado que você me reconheça, eu quero que você reconheça o personagem. Então eu estudo aquele personagem de uma tal maneira até ele ficar muito parecido. No caso do Chico Xavier, é parecido mais de 90%. Gesto, movimento, fala, comportamento. Ali, por exemplo, eu tenho que me concentrar 1 hora para fazer, pelo menos antes.
Não pode ninguém entrar no camarim, não pode ter barulho no corredor. Só quem me acompanha é Marcinho, meu técnico, que aquilo não é um espírito encarnado, é um santo encarnado. Né? Que espírito é aquele, né? Trabalha comigo há 25 anos, meu Deus do céu. Quando alguém me pergunta quem é a pessoa mais evoluída da sua equipe, eu falo, o técnico. É luz pura. Então, só Marcinho fica comigo. Marcinho é silencioso. Marcinho já esteve comigo numa encarnação minha na Inglaterra. Marcinho me conhece. Aí Marcinho sai comigo, me leva lá para o meu canto, eu fico ali, porque é um personagem que eu não posso me desconcentrar um único segundo ali para fazer. Por causa do texto, por causa de tudo, eu tenho que estar concentrado. Quando eu troco de roupa, eu desconcentro e vou embora. Eu gosto disso. Aí eu acho que a espiritualidade, ela ajuda quando você vem, ela te molda junto, porque ela vê o seu empenho em realizar aquilo, entendeu? Então você se molda aquilo ali e consegue entregar para o outro. Por isso eu levei 7 milhões de pessoas ao teatro, porque a pessoa já chegou à conclusão de que eu não sou medíocre, nem culturalmente, nem intelectualmente, nem como artista. Eu sou disciplinado, estudioso, aprendiz. Cada vez que você entrar no teatro é uma surpresa, porque eu vou trabalhar 3 meses. O Chico, por exemplo, não sei se eu contei para vocês do dia. Eu andava 2, 3 horas com 5 quilos amarrado em cada calcanhar, cada pé meu, só para pegar aquele arrastado do Chico, dificultoso de caminhar. Quem que faz isso? 10 dias fazendo isso, até eu pegar aquilo, para dar para o público o melhor. Na verdade, tudo no final é para dar o melhor. Por que eu não fiz o livro antes? Porque a editora não tinha o tamanho da Nova Fronteira. A Nova Fronteira, a Agir e a Ediouro é o maior conglomerado do país e do mundo, para outros países também, como editora de livros. Aí eu topei fazer. Porque isso chega longe, chega grande, traduzido, você entendeu? Você tem que esperar, às vezes, um tempo, para uma da gente é querer antecipar. Você tem que esperar. Então, o filme 3, por exemplo, pode ser que seja em 2024, mas talvez seja melhor em 2025. Então, a gente tem que também ter disciplina e humildade de entender o que é melhor e aceitar quem sabe mais do que você. Eles definiram que o melhor é janeiro de 2025, 26. Aceita, se resigna e vai em frente. Assim é o trabalho, o personagem. Por isso eu me afastei da televisão depois de 9 anos de contrato com a Globo, porque eu achava uma repetição do mesmo movimento, eu não ia crescer. E aí eu acho que você consegue emocionar as pessoas, porque você se deu inteiro. Eu não me lembro, para vocês terem uma ideia, eu entro no espetáculo Chico Xavier em pessoa pela minha mãe desencarnada. O espetáculo, quando acaba, eu não me lembro quando foi que eu comecei. Juro. Ou, às vezes, quando está faltando 10 minutos para acabar, eu penso assim, meu Deus, eu já estou aqui? São 50 páginas de texto que eu falo sozinho, né? E eu digo, meu Deus, já estou aqui. Eu não me lembro dos 45 minutos anteriores. Tal nível de concentração, vocês entenderam? Se vocês fizerem isso na sua vida, vocês vão chegar onde vocês quiserem. Eu acho que eu vou dar boa noite, né? Obrigado pelas perguntas. Não pense vocês, acho até que esse calor daqui está menor. No Rio teve um período ali, uns dias, que a gente sofreu muito. Muito mesmo. Mas a gente já suportou coisa pior. Talvez seja uma lição para a gente aprender a não cortar mais árvores, plantar mais árvores no fundo do nosso quintal. Se na sua rua não tiver árvore, planta árvore. Se a rua do lado não tiver, planta também. Junta o seu bairro inteiro e faça um mutirão de plantação de árvores. Vá até uma pessoa especialista que diga qual é a melhor, né, o que se deve plantar ali, porque a gente mexeu demais nisso aqui, cortou demais, matou demais, empurrou o rio demais. E aí? Vamos pagar a conta. Mas a gente pode mudar essa história. Basta começar a fazer alguma coisa. Menos poluição, mais árvore, mais cuidado. Eu sei que esse planeta vai ser lindão. O Brasil é lindo, todo mundo é lindo. Eu trabalhei tanto fora do Brasil, mas nada é melhor que esse país.